Seguimos no YouTube. Agora eu quero falar do gol do Chelsea, o segundo gol do Chelsea, marcado logo após a cobrança do escanteio. O Vampeta falou em corner, né? Gostei. Depois, o corner curto. Aí gostei, Vamp. Que texto que você trouxe pro nosso canelado. A bola que foi batida pelo Gusto, teve o desvio no meio do caminho do Giai e matou o goleiro Everton. A gente tem até uma enquete aqui no nosso chat. Aliás, agradecer a participação. A nossa audiência está bombando no Canelada hoje. Foi falha do Everton e a galera tá votando aqui no nosso chat. Eu achei falha do Everton. Tive essa sensação, um lance que vai passar durante a semana toda, que a gente vai poder ver mais de uma vez, mas assim, transmitindo o jogo aqui na Jovem Pan, tive sim a sensação de que o Everton poderia ter feito coisa melhor no lance, apesar do desvio. Achei que era uma bola defensável, ainda mais um goleiro do nível do Everton. Piperno, Bruno Prado, Vampeta e Mauro. Olha, eu achei... É claro que o desvio, a bola desvia no Giai, dificulta a ação do goleiro. Lá na transmissão depois, eu comentei com o Vamp que a posição do Richard Rios, ela atrapalha também a visão que o Everton tem do lance. Então, o Everton vê a bola, já está meio em cima dele. Mas é claro que enfim, um goleiro com mais agilidade poderia ter, né, tido uma reação melhor. Agora, minha outra dúvida em relação a essa falta de agilidade do Everton no lance está relacionada àquela contusão que ele acusa no primeiro tempo. O Everton parou o jogo lá para ser atendido e tal, a gente não sabe exatamente o que foi. Mas eu gostaria que ele explicasse, né, o que ocorreu naquele momento em que ele precisou ser atendido, colocou a mão na perna e tal, aí, enfim, teve lá o atendimento depois, porque de fato, embora com essas atenuantes todas, né, o desvio, depois o Richard Rios na frente, eu achei que sim, talvez tenha faltado um pouco mais de agilidade. Para a gente rodar de novo a enquete aqui, mais de 20 mil votos e contando e subindo, tem as duas opções. Foi falha do Everton no gol do Chelsea? Sim, falhou 81% dos votos. Não, a bola desviou, 19%. E aí, Vamp, falha do Everton ou você achou que o desvio realmente não tinha muito o que fazer? Tem o começo, né? Um escanteio curto, também não acompanhado, marcado com o olho. E nisso que marca com o olho, o Giai tenta tirar, né? E aí, eu olhando, assim, eu não tenho um lance todo, eu vi na hora, assim, eu achei, a princípio, que dava para ele defender. Aí o Pedro falou, mas eu acho que o Richard Rios estava à frente e cobriu ele. Eu, com aquela imagem que eu tenho, eu acho que dava, assim, para ele poder ter feito a defesa. Na transmissão, a FIFA deu gol contra do Everton, inclusive. Na hora que apareceu o placar do jogo, tava lá gol contra do Everton, porque a bola chega a bater nele, né, antes de entrar no gol. Foi falha do Everton ou você acha que o desvio não tinha muito o que ele pudesse fazer ali, Bruno Prado? Acho que ele foi mal, sim. Teve o desvio, que dificulta, mas que dava tempo pelo menos para tentar alguma coisa, tentar colocar a mão para trás ali, de alguma maneira tentar impedir que a bola passasse. Acho que foi mal, sim, o goleiro do Palmeiras. Para mim ele falhou no gol. Apesar do desvio, apesar de toda a questão que envolveu o lance, acho que o Everton falhou no gol, sim. Mauro César, você achou falha do goleiro Everton aí nesse lance? Gol estranho até que o Palmeiras levou nos minutos finais, Mauro César. O goleiro da qualidade dele poderia ter feito a defesa, sem dúvida alguma, né? Mas eu prefiro atribuir isso à postura do time, postura coletiva. Vou repetir o que eu falei há pouco. O Palmeiras chamou o Chelsea para habitar o seu campo, os arredores da sua área. E ali ficou por muito tempo. Esse tipo de acidente, se é que podemos assim chamar, reflete justamente essa situação. E o Palmeiras poderia ter tirado o Chelsea um pouco da sua área, poderia ter agredido mais, ter ficado um pouco mais com a bola, mas isso não aconteceu. Estava até vendo aqui os números aqui do jogo. Teve um momento que estava com 70% de posse de bola o Chelsea. Terminou com 68%, gente. Pô, é muito pouco. 68% pode. 32 não, 63 ao final. 63 a 37. E mesmo depois que fez o gol, o Palmeiras recua, quando poderia ter agredido, tirado o Chelsea do seu campo, aproveitar o bom momento do jogo, a volta a marcar no seu campo, aí dá uma estocada ou outra, uma jogada ou outra. Até com relação ao Vitor Roque, que eu já citei aqui, que até agora não justificou sua contratação tão cara,
participa muito pouco do jogo, a bola chega muito pouco ali naquela região. Não tem muita aproximação, não tem muita jogada. O Palmeiras não tem jogada, gente. O gol só aconteceu porque o Estevão é sensacional. Só por isso. Foi a jogada toda dele. Quantos jogadores do mundo conseguem jogar a bola onde o menino jogou? É difícil demais. O cara é diferente. Ele levou o Cowell ali na conversa, meteu a bola no alto. Tremendo golaço. Ele tirou um coelho da cartola. Só que agora não tem mais. Não tem mais o Estevão para tirar coelho da cartola. A gente reclamando do garoto. Execrando o menino, falando coisas, como se ele não fosse empenhar porque estava vindo. Até insinuações eu vi em rede social. Uma covardia. O garoto foi digno, jogou uma partida correta, fez o gol do Palmeiras, jogando contra seu ex-time e até mostrando para todos os ingleses lá, ou não, né, do Chelsea, que quem é ele, né? Até, inclusive, nas últimas semanas, o colega da imprensa inglesa até me perguntou mais uma vez por ele e tal, queria informações, que eles estão com uma curiosidade muito grande, certamente vai aumentar, depois do belo gol que ele marcou, já que o Chelsea é o único inglês que sobreviveu na competição e, evidentemente, a imprensa da Inglaterra, agora com todo mundo de férias, está se limitando a acompanhar, no termos de campo e bola, né, a equipe londrina. E ele, acho que apesar da derrota, ele individualmente, acho que ele saiu-se bem nessa noite, porque se apresentou para os ingleses e para aquele mercado onde ele agora vai atuar. O Chelsea vem nessa filosofia de contratar jovens talentos e não tem espaço para todos eles, acaba emprestando jogadores. O Andrei Santos, que hoje começou jogando... Foi emprestado para o Estrasburgo, né? Exatamente. Foi emprestado. Convocado por Ancelotti também. E aí terminou a temporada, ele foi muito bem lá no futebol francês, terminou a temporada, o Chelsea já integrou ele ao grupo que disputa a Copa do Mundo de Clubes. E aí com o Estevão, naturalmente, esse debate também surgiu. Será que já vai chegar, vai ter espaço, vai jogar? Eu acho que hoje ele já mostrou que tem condições mesmo de integrar o grupo do Chelsea, do Enzo Maresca, de ser uma opção do técnico. Impressionou os companheiros e também o comandante. Já é um bom sinal, um bom indício para ele que agora vai vestir as cores do Chelsea. Agora, sobre a falha do Everton, já não é de hoje que existe esse papo de que o Palmeiras está buscando uma renovação no gol, uma renovação na meta. O Everton, se eu não estiver enganado, está com 37, 38 anos. O Marcelo Lomba, que é o substituto natural, também o Palmeiras faz aquele acordo ano após ano, né? Com jogadores experientes, o Palmeiras tem feito isso, né? O Palmeiras só oferece 1 ano de contrato para os jogadores mais veteranos do grupo. Se falou até na possibilidade do Marcelo Lomba ir para o Fluminense, e aí o Palmeiras estava tentando o Gabriel Grando do Grêmio. Vira e mexe, surge a possibilidade de novos goleiros no Verdão. A falha de hoje tira o Everton, digamos assim, da zona de conforto, Piperno, e o Palmeiras tem que buscar um novo goleiro no mercado? Não vai tirar o Everton da zona de conforto lá no Palmeiras, porque o Palmeiras não tem outro goleiro de um nível próximo ao dele. O Lomba é um bom goleiro, mas ainda está muito distante e está na mesma faixa etária. Agora, eu acho que o nível dele, já em 2024, não era o mesmo de outros tempos. Além do que, e todo programa quase eu repito isso, e eu acho que ninguém aqui na Jovem Pan trabalhou mais comigo em transmissões e programas do que Pedro Marques. O Pedrinho sabe que qualquer hora eu acho que eu vou quebrar a mão de tanto que eu bato na mesa. Cada vez que o Everton dá um chutão para frente, são mais de 10 por jogo. Eu acho impressionante que nessas entrevistas de pós-jogo e tal, né, ninguém questione a comissão técnica do Palmeiras em relação a isso. Por que essa jogada? Por que essa crença infundada de que, puxa vida, o Palmeiras consegue puxar ataques a partir do lançamento do Everton? Isso é uma mentira. Isso é um tremendo papo furado. Prejudica o jogo do Estevão, como citou o Mauro César. Prejudica o jogo do Estevão. Prejudica um jogo do Vitor Roque, que não está bem, mas... Enfim, o que o Vitor Roque recebe de bola? Muitas vezes, eu acho que ele está muito abaixo do que, enfim, os 25 milhões de euros poderiam indicar, mas um fato também é que, muitas vezes, o moleque ele passa boa parte do tempo tendo que disputar a bola pelo alto a partir de um bicão que o goleiro deu.
porque uma vez ele deu um chutão para frente lá na final contra o Santos, aí o Endrick entrou entre o goleiro e o zagueiro, mas porque o goleiro e o zagueiro ficaram um olhando para o outro, os dois falharam, o Endrick foi mais esperto, arrumou um pênalti. Muita gente acha que isso vai dar certo. Isso é o maior papo furado do mundo. Isso significa o jeito mais rápido de devolver a bola para o outro time. E o que significa isso? Por tabela, que o Palmeiras passa a ter menos volume de jogo do que poderia ter se tivesse, o jogo mais apoiado. Então isso também está errado. Essa crença, ela tem que acabar. Isso não pode continuar. Sobre o Estevão, ele se despediu do Palmeiras, abre aspas, torcida, muito obrigado pelo apoio, vocês foram fundamentais. Espero que nunca esqueçam de mim, porque eu nunca vou me esquecer de vocês. E falou também sobre o duelo com o Cucurella, né? Lateral esquerdo espanhol, que bate pra caramba, hein? Bate pra caramba. Lateral esquerdo do Chelsea, ele falou, é do jogo. Cada um está defendendo o seu clube. A gente se bateu algumas vezes, mas é do jogo. Espero que tenha ficado no campo. Espero que ele me ajude muito no Chelsea, fecha aspas. Então, algumas declarações aqui do Estevão logo após o apito final. Então, a gente falando do Estevão, realmente irrita, né? O Palmeiras ficar o tempo todo lançando essa bola, bolas longas, cruzamentos, chuveirinhos. Aí prejudica, né, o jogo coletivo desse Palmeiras em meio a tantos jogadores de qualidade, não é, Vampeta? Prejudica, lógico, né? Jogadores leves, jovens, né? Os zagueiros lá tudo preparado, tudo que o zagueiro adora, essas bolas quebradas para poder atropelar atacante de costa. E aí eu tava olhando assim, Pedro, pensando, né? A gente tá falando aqui da ida do Estevão. O Chelsea vai ganhar um jogador jaço, né? Pra beirada do campo ali, tem o Pedro Neto ali, que joga naquela... O Madueque você não é muito fã. O Madueque joga do lado esquerdo. Perguntei de onde é. Pô, não é os números que assustam, né? 35 milhões de euros. Veio do PSV. Caramba, eu perguntei de onde é isso aí? Veio do PSV. 2023. Aí o Estevão ali chegando, que o Chelsea também, fora o Palma, é craque, né? Mas assim, pro mano a mano, pro drible, não tem tanto. Não. E o Chelsea ganha esse atleta e o Palmeiras perde esse atleta, vai perder o Paulinho. E eu tô pensando aqui, as beiradas do Palmeiras. Você perdeu o Estevão. O Paulinho não vai estar. Quem é que vai fazer essa beirada para ir para cima? Quem tem lá? O Tigrinho. E a informação é que o Palmeiras... Que não é tão habilidoso. O Tigrinho não é habilidoso, sim. É correria. O Palmeiras encaminhou a contratação do Ramon Sosa, atacante paraguaio, chega para fazer a... Joga pela ali? Eu não conheço. Joga pela ponta esquerda. Não, vai para dentro também? Que o Facundo Torres... E aí o Facundo Torres vai passar da esquerda para a direita. Mas o Facundo Torres tá chegando por 11 milhões de dólares. É mais um investimento que o Palmeiras faz. Mas eu tô falando que o Facundo Torres não é jogador que nem o Estevão habilidoso vai para cima, não. Não, é um jogador mais tático. Para substituir esse jogador, não tem. Hoje no mercado, você pega ali, ó, Felipe Anderson, desse nível não tem. Felipe Anderson, tava olhando, o Tigrinho vai botar na beirada para correr, para esticar a bola. Tô falando jogador de habilidade. Felipe Anderson entrou contra o Porto e não entrou mais no time do Palmeiras. Não, eu tô falando assim, jogador de habilidade para fazer. O Paulinho podia fazer isso. O Paulinho gosta de... É habilidoso, sabe? Conduzir uma bola, driblar bem. Por isso que foi tão caro. 1 contra 1, você tá falando. Cara que vai perder muito isso aí. Ou ele vai montar um time, todo mundo mais próximo, que seja o conjunto, tocando essa bola, chegando no toque, porque pro drible mesmo, o Palmeiras acabou de perder 2 atletas que não tem. Por enquanto, do que eu conheço o plantel do Palmeiras que eu vejo jogar, não vai ser o Facundo Torres que vai fazer isso, ou o Felipe Anderson, ou o Vitor Roque na beirada do campo. O Vitor Roque não é habilidoso, ele é correria. E por conta da campanha do Palmeiras nesse Mundial, o Palmeiras evitou falar do assunto, mas tem um acordo muito bem encaminhado com o Ramon Sosa, jogador da seleção paraguaia. O Gustavo Gomes deu até uma forcinha pro Palmeiras nos bastidores, conversou com o atleta, né? Falou sobre a possibilidade dele vestir a camisa palmeirense. Desde o início do ano já se fala do Ramon Sosa. Na ocasião ele disse que não gostaria de sair do futebol na Inglaterra, do Nottingham Forest, mas agora com as poucas oportunidades por lá, ele chegou a jogar com o Garro no Tajeres, sim. O Ramon Sosa. Confesso aqui que eu não conheço muito bem o jogador, vi alguns vídeos, não parece ser o cara do drible, não parece ser o cara do 1 contra 1. E é muito difícil substituir o Estevão também, né, Bruno? Ele até joga pelo lado, mas eu acho ele assim mais... Assim, não é tanto... Ele pode fazer alguma jogada individual, mas eu vejo ele mais como uma característica de um armador trazendo para o meio do que assim, de um driblador mesmo que vai para dentro. Eu não vi tantos jogos assim. No Nottingham ele não teve tanto espaço, mas assim, me dá a impressão que ele até pode, ele tem
tem habilidade, tem o drible, mas ele é ele é diferente do Estevão, assim, e o nível é bem abaixo. O Estevão é um jogador muito melhor. Mas vai ter que buscar uma reposição mesmo, vai ter que buscar alguém. É muito difícil substituir, mas a característica até, né? O Vampeta falou bem. Do elenco que está aí, hoje jogou o Alan pelo lado. O Alan é um meio-campista de força, marcador, não é um cara que vai fazer isso. O Maurício é um meia também, Veiga, Felipe Anderson, o Facundo é o cara que... mesmo igual, né? Sim, é tudo muito parecido. Facundo é um cara que vai, volta, fecha o lado, não é realmente um cara de drible, então é um problema mesmo, né? O Vampeta tem razão na observação que ele fez, porque muitas vezes você pega uma defesa fechada, uma maneira de você abrir uma defesa é com uma jogada individual, é com drible, e o Palmeiras está perdendo não só mas 2, né? Porque o Paulinho, Palmeiras infelizmente vai contar muito pouco com ele nessa temporada.